estão? Vamos relembrar esse nosso assunto de matemática. O que vocês acharam? Foi difícil fazer a atividade? Ele é bem fácil, não é? Primeiro vocês têm que lembrar de que a multiplicação é adicionar um número várias vezes. E aí nós vimos que essa multiplicação aqui, por 10, 100 e 1000, é conhecida também como uma multiplicação direta. Por quê? Porque você não precisa armar a conta e basta você acrescentar o número 10. Você vai repetir o número e acrescentar o número 10, você vai acrescentar o zero. Você vai observar a quantidade de zero que tem no número. Então você vai observar o quê? A minha multiplicação é por 10, a minha multiplicação é por 100 ou é por 1000? Vamos ver como vai ficar? Fiquem bem atentos, ok? É para relembrar, eu quero ver na correção quem acertou a atividade. Olha só, 3 vezes 10. Está dizendo o quê? Que eu vou repetir o número 10 3 vezes, não é isso? Essa aqui está fácil de vocês acertarem. Então, 3 vezes 10. Olha aqui, eu coloco o número 3. Quantos zeros eu tenho aqui? Um zero. Então, 3 vezes 10, 30. Tá vendo? 9 vezes 10. Olha só, 9, 90. 9 vezes 10, 90. 16 vezes 10. Olha, se eu vou fazer a multiplicação direta, vou repetir aqui o 16. Quantos zeros eu tenho? 160, ok? Então fiquem atentos, por isso que é chamado de multiplicação direta. Estão prestando atenção? E agora pensem, multiplicando com 100, o que é que eu vou fazer? Quantos zeros eu tenho aqui? 2, não é isso? Então vou continuar com o raciocínio. 31 vezes 100. Eu vou colocar o 31, olha só. Quantos zeros eu tenho? 1, 2. Que número eu formei? 3.100, ok? 3.100. 16 vezes 100. Olha só, vou colocar o 16, repetir o zero. Formei 1.600. 16 vezes 100. 1.600. 9 vezes 100. Olha só. 900. Ok? Vamos lá ver como é que vai ficar por 1000. Prestando atenção, gente. Eu repeti 900. Eu repeti aqui, 100, 9 vezes. 100, 16 vezes. E assim sucessivamente. Só que você não vai precisar ficar contando. Por quê? Porque eu vou observar a quantidade de zero, vou observar o número e acrescentar os zeros, ok? 22 vezes 1000 agora.Amos lá? 22. Quantos zeros eu tenho em 1000? 1, 2, 3. Olha só. 2, 3. Formei 22.000, ok? Vamos lá. 17 vezes 1000. Conservei 17. Olha os meus zeros. 17.000. E 2 vezes 1000. Fácil esse, não é? Que acertou? Exatamente isso. 2.000. 1000 duas vezes, ok? Façam seus exercícios com bastante atenção, certo? Fiquem bem ligadinhos. Olha só, quando eu vou fazer a minha multiplicação direta, eu não preciso armar conta, eu nem preciso ficar colocando aqui os tracinhos. Basta observar a quantidade de zeros que eu tenho e observar a minha multiplicação. Se é por 10, se é por 100 ou se é por 1000, ok? Beijos! E aí, galerinha, gostaram da aula de matemática? Ficou tudo beleza? Tudo legal? Tá tudo claro? Vamos lá para a nossa revisão de história. Isso mesmo, revisão sobre a independência do Brasil. Nós estamos vendo aí, o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I,
Dom Pedro I passou a ser chamado assim depois que proclamou a independência. E estamos vendo a bandeira do Brasil. É para a bandeira do Brasil? É sim, a bandeira do Brasil, antes do Brasil se tornar livre de Portugal, antes do Brasil deixar de ser uma colônia de Portugal. Na época que tinha essa bandeira, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então tem as cores aí também, o vermelho e o verde, que faz parte da bandeira de Portugal, ok? Então vamos lá ver o que foi que aconteceu aí nesse dia 7 de setembro de 1822, né? Nós vimos aí que a independência do Brasil, ela foi decorrente, foram várias batalhas, várias lutas que aconteceram durante muitos anos até chegar à independência. Nós vimos que esta independência, ela só foi concretizada, ela só foi aceita depois da independência da Bahia. Vocês lembram? Estão lembrados que nós estudamos a independência da Bahia, que foi no dia 2 de julho de 1823, um ano depois que Dom Pedro proclamou a independência, gritou independência ou morte, é que os portugueses realmente aceitaram a liberdade do Brasil, ou seja, aceitaram que o Brasil se separasse de Portugal e foram expulsos do Brasil no nosso estado, o estado da Bahia, não é isso? Então vamos lá. José Bonifácio, ele influenciou muito a Dom Pedro ficar no Brasil. Quem era José Bonifácio? José Bonifácio, ele era o tutor do Dom Pedro. Quando o pai de Dom Pedro voltou, Dom João VI voltou para Portugal, ele deixou Dom Pedro aqui como príncipe regente, mas Dom Pedro ainda era um jovem, não era nem adolescente, era uma criança ainda, não podia governar. Então, José Bonifácio, além de educá-lo, orientá-lo, foi ajudando nas questões políticas, nas questões do governo, preparando ele para que ele, quando chegasse a uma determinada idade, pudesse assumir o trono e tomar suas próprias decisões. Então, durante muito tempo, Dom Pedro ele recebia ordens de Portugal, as ordens que vinham do seu pai e dos políticos que ajudavam o pai dele a governar Portugal, Então, José Bonifácio, por ser mais velho e ter mais experiência, ele ficava sempre alerta a tudo que estava acontecendo. Por este motivo, José Bonifácio recebeu o título de Patriarca da Independência. Recebeu o título de Patriarca da Independência. Depois de tudo isso, ele começou a perceber que Portugal ele queria realmente continuar dominando o Brasil, sendo dono das terras brasileiras. Com o passar do tempo, quando os políticos portugueses começaram a perceber que Dom Pedro estava ficando mais esperto, mais a par da situação de Portugal e do Brasil, estava começando a entender toda aquela questão política, o que foi que aconteceu? Eles ficaram com medo de que Dom Pedro ficasse no Brasil e se tornasse um rei, se tornasse um príncipe, que pudesse governar no lugar do pai dele, ou que o pai dele viesse a morrer e que ele pudesse ficar governando no lugar do pai dele. Então eles queriam realmente tomar o poderio, tirar, no caso, uma parte da sede do governo português do Brasil, levar Dom Pedro para Portugal, para que continuassem apenas retirando no Brasil todas as riquezas que Portugal retirou durante muito tempo. Nossos animais exóticos, nossas pedras preciosas, nosso ouro, de muito dinheiro dos impostos que eram cobrados e que iam para Portugal, certo? Os defensores da independência eles começaram a fazer movimentos pedindo que o príncipe regente ficasse no Brasil, ou seja, pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. Movimentos que a gente vê nas campanhas políticas, na televisão, no rádio. Aí vem um vereador, vem fulano de tal, junta com alguma pessoa conhecida do bairro, faz um comício, faz um movimento para chamar as pessoas para votarem, não é isso?
Da mesma forma, lá no passado, na época de Dom Pedro I, as pessoas que eram a favor da independência, que queriam se livrar das garras de Portugal, queriam botar os portugueses para vazar do Brasil, partir a mil, cair fora, né? Queriam realmente ficar livres, expulsar os portugueses do Brasil, começaram a realmente agitar para que esse momento chegasse, para que Dom Pedro ele reagisse e ficasse no Brasil e não obedecesse às ordens do seu pai de voltar para Portugal. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ele recebeu um documento do povo, um abaixo-assinado, quando a população quer alguma coisa, um asfalto para a rua, que conserte o esgoto que está a céu aberto, que faça qualquer coisa, o que acontece? Fazem um abaixo-assinado, não é isso? Naquela época foi isso que o povo fez. Fez um abaixo-assinado, um documento oficial pedindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil e entregaram para ele no dia 9 de janeiro de 1822. E da sacada do palácio, né, Dom Pedro falou a seguinte frase: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então essa frase marcou a história do Brasil, marcou a história do povo brasileiro e ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia 9 de janeiro de 1822. Os brasileiros continuaram a lutar para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, se tornasse livre de Portugal. Fizeram campanhas por várias vezes. E, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro fez a declaração tão esperada, a declaração de independência. Dom Pedro estava voltando de Santos, uma cidade paulista, da cidade de São Paulo, e recebeu, foi encontrado no caminho justamente por José Bonifácio, e vários soldados que acompanhavam José Bonifácio durante a viagem. O que é que aconteceu nesta data? Às margens do Riacho Ipiranga, às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo, o que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com o grito: independência ou morte! Independência ou morte! No dia 7 de setembro de 1822. Esta segunda frase de Dom Pedro consolidou, ou seja, firmou, deu origem, fez o Brasil ficar livre de Portugal, fez a independência do Brasil, proclamar a independência do Brasil. O Brasil passou então a ter o seu primeiro imperador e Dom Pedro passou a ter o título de Dom Pedro I, não é isso? Passou a ter uma monarquia. O que é uma monarquia? É a forma de governo onde os poderes são exercidos por um imperador ou rei. E Dom Pedro, naquela época, se tornou imperador porque o pai dele ainda estava vivo em Portugal. Então, ele não poderia receber o título de rei, porque este é um sistema político no qual o poder é passado de pai para filho. E isso só pode ser possível, essa sucessão de poder só pode ser feita quando o rei ou a rainha morre. E aí o seu descendente mais próximo na linha de sucessão ocupa o trono. E neste caso, Dom Pedro ainda não podia ocupar o trono. Logo, ele se tornou imperador do Brasil. Então, não podem esquecer que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, com o grito independência ou morte, às margens do Riacho Ipiranga. Isso ocorreu quando ele estava voltando da cidade de Santos, Ele estava voltando da cidade de Santos, em São Paulo, ok?
Por isso que foi às margens do Riacho Ipiranga. Isso mesmo. Então vamos ficar atentos, estudem, preste bastante atenção. Os nossos testes estão chegando, né? Estão aí pertinho, coladinho no Gugu. Então esse assunto já é assunto de teste. Vocês têm que olhar a aula que nós já postamos, olhar a ficha, olhar agora a revisão. É um assunto fácil, basta apenas estudar, ok? Beijos, meus queridos. Ótimo final de semana. Estudem. Isso aí, nossa atividade no caderno de matemática é a atividade no caderno de história. Esse é o nosso diário, ok?